Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Agora é hora de falar sobre uma das rivalidades mais intensas de One Piece. Luffy vs Barba Negra. Desde o primeiro encontro, o clima entre eles é tenso, sem papo mole. Eles são, sem dúvida, dois lados da mesma moeda, mas com destinos completamente opostos. E o que está por vir entre eles vai deixar qualquer fã de anime de queixo caído. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o conteúdo de hoje vai ser insano. E antes de vocês começarem a assistir o nosso vídeo, quero muito agradecer a todos os inscritos do canal que fizeram meu sonho se tornar realidade. Finalmente alcançamos a marca de 1000 inscritos aqui no canal. Vocês são brabos demais. Então, sem mais enrolação, bora voltar para o que realmente interessa. O que é o Luffy? Esse é o Barba Negra, esse é o contrário dele. E uma das provas mais simbólicas disso tá naquele momento da torta em Jaya. Os dois comem a mesma coisa, um pão, uma torta, tanto faz, o importante é o simbolismo. Luffy come, faz careta e diz que o sabor é horrível. Já o Barba Negra se amarra tanto no sabor que quase morre de tanto prazer. É o mesmo alimento, mas reações completamente diferentes. Isso não é só uma piada de roteiro. Isso é Oda mostrando, nas pequenas coisas, como esses dois caras são diferentes até no gosto pela vida. Luffy é simples, ele quer ser livre. Para ele, ser o rei dos piratas é só o caminho para alcançar a liberdade máxima. Ele quer viver do jeito dele, sem seguir regras, sem obedecer ninguém. Agora, o Barba Negra, esse cara é ambição pura, ele não quer só o título de rei dos piratas. Ele quer dominar tudo, o mundo inteiro se possível. Enquanto o Luffy sonha em romper correntes, o Barba Negra quer construir um trono em cima delas. E se a gente puxar pelos simbolismos que o próprio Oda espalha, a coisa fica ainda mais sinistra. Luffy, com o poder do Itu Itu no Mi modelo Nika, representa a luz, a esperança, a alegria. Nika é o deus do sol, do riso, da liberdade. Já o Barba Negra é o homem que controla a escuridão com a Yami. Yami no Mi. A fruta mais obscura de todas, que absorve tudo, até a luz. Ou seja, estamos vendo o confronto inevitável entre sol e trevas. Luffy é a luz que liberta. Barba Negra é a escuridão que consome. E tem um detalhe que a comunidade lá de fora costuma discutir bastante e que quase passa batido. O Barba Negra parece ser o único personagem que carrega dois corpos ou duas vontades dentro dele. Há teorias de que ele tem transtorno dissociativo, ou até que ele abriga duas ou mais almas no mesmo corpo, o que pode justificar ele usar duas Akuma no Mi ao mesmo tempo. E isso o torna ainda mais oposto ao Luffy, que é transparente, direto, sem máscaras. O Luffy é um só, o Barba Negra parece ser vários ao mesmo tempo, mas além de todas as coisas materiais que o Barba Negra vai ter nas mãos quando alcançar o posto de rei do mundo, existe algo ainda mais profundo, mais sombrio e muito mais perigoso: o controle sobre as pessoas. Todos os homens do mundo, isso mesmo, todos, estarão ao alcance das mãos dele. Se Barba Negra quiser pegar alguém, ter algo, ou até mesmo destruir um ideal, ele simplesmente vai impor isso. E quem se recusar, vai morrer. Simples assim. É um regime de medo, manipulação e poder absoluto. Enquanto Luffy quer ser o homem mais livre do mundo, Barba Negra quer ser o homem que domina a liberdade de todos. Ele não quer apenas ser o rei dos piratas. Ele quer ser o rei do mundo, um tirano que subjuga a vontade humana. E aqui começa a conexão direta. Se Luffy representa a liberdade, Barba Negra representa a opressão. Se Luffy é a luz, Barba Negra é a escuridão. E essa dualidade está cada vez mais evidente, principalmente agora, com o capítulo 1142. Nele, a gente viu o pesadelo de Saint Figaland Galen, um dos Gorosei. As crianças estavam apavoradas, e no meio daquele terror apareceu ninguém menos que a Sun God Nika, mas numa versão distorcida, demoníaca. Uma Nika sombria, uma entidade que os próprios Gorosei chamaram de Dark Nika. E é aí que as teorias explodem, porque se Nika é Luffy, e ele é o deus do riso, da liberdade, da salvação, então o Dark Nika, que surge como um ser aterrorizante e opressor, só pode ser o oposto dele. E quem é o oposto de Luffy? Sim, ele mesmo. Marshall D. Teach, o Barba Negra. Essa teoria não surgiu só aqui no Brasil, a gringa já tá fervendo com isso. Em fóruns como Reddit, vídeos do YouTube e matérias no GameRant, muitos fãs acreditam que o Barba Negra é, na verdade, a encarnação do Nika sombrio. A Yami Yami no Mi, sua fruta das trevas, seria a antítese da liberdade do Luffy. Enquanto o Gear 5 traz alegria e caos criativo, a escuridão do Barba Negra traz destruição e aprisionamento. E mais, lembra do capítulo 1107? Foi revelado que o Barba Negra tem um corpo anormal, diferente de todos. Isso abre margem para ele suportar múltiplas Akumas no Mi, mas também pode indicar que ele é, literalmente, um receptáculo ideal para abrigar um deus sombrio. Seria Barba Negra o escolhido pelo destino para ser o Dark Nika? Além disso, ele carrega o nome D no meio, assim como Luffy, Law, Dragon e Gold Roger.
Mas, diferente deles, Tite nunca demonstrou a menor intenção de seguir o legado da liberdade. Ele distorce tudo, usa a vontade do D para manipular e destruir, ou seja, tudo que o Luffy representa, o Barba Negra distorce. É tão fácil entender, né? Mas vamos com calma, porque o que vou te contar agora vai deixar você de cabelo em pé. Lembra do Jaru dizendo que tem várias legendas e traduções sobre o personagem de Sangadnica? Pois é, ele tem razão. O negócio aqui é mais profundo do que a gente imagina e o que vem por aí vai te surpreender. Aqui vai o pulo do gato. O mundo já foi destruído 2 vezes. Isso mesmo, 2 vezes. E adivinha quem sempre está envolvido quando o mundo desmorona? O nome de Sangadnica aparece como se fosse uma constante nesses momentos de caos. Agora, me diz, como pode um personagem ser tão ligado à destruição e ao mesmo tempo ser visto como o grande salvador? A resposta tá bem na cara. Primeiro, a gente tem aquele lado de Sangadnica que é conhecido como um libertador. O cara que traz liberdade e esperança para os oprimidos, principalmente para os escravos. Ele é o herói da galera, aquele que aparece quando o povo mais precisa. E quem senão Luffy é o representante do Deus Sol Nika nos dias de hoje. Luffy é o cara que vai lá e luta pela liberdade, por aqueles que não podem lutar sozinhos. Ele é o Nika que a gente sempre esperou, o salvador, o libertador. Ele dá a liberdade de volta para quem perdeu, como se fosse a luz no fim do túnel. Mas espera aí, tem mais, porque se tem um salvador, tem que ter um destruidor, né? E é aí que a coisa fica interessante. Sempre que algo é destruído, você pode apostar que Sangadnica está de alguma forma envolvido. Isso deixa as pessoas confusas. Como assim Nika é o salvador, mas também é o destruidor? É, meu amigo, a coisa não é simples assim. Essa figura de Nika é como o lado obscuro do sol, uma luz intensa que pode cegar, destruir. E aqui é onde o Barba Negra entra na história, o cara que todos estão esperando despertar seu verdadeiro poder. Muitos acreditam que Barba Negra seja o Dark Nika da era atual, o oposto do Sol Nika. Quando esse cara despertar de verdade, aí sim vai rolar um caos daqueles. O destruidor de nações, o cara que traz a ruína. Enquanto Luffy, do outro lado, é o Deus Sol Nika, aquele que vai salvar o mundo e libertar os pobres e os oprimidos. Agora, olha só a teoria que tá bombando. Muitos acreditam que essa dualidade entre Luffy e Barba Negra pode representar a batalha entre os dois lados do mesmo poder, o Nika Salvador e o Nika Destruidor. A luta entre esses dois vai definir o futuro do mundo. E a grande pergunta que fica é, será que Luffy vai ser capaz de derrotar o lado destruidor de Nika, ou será que o Barba Negra vai se tornar o verdadeiro deus da destruição? O que a galera tá esperando é o despertar do Barba Negra, porque quando isso acontecer, meu amigo, vai ser treta pura. E Luffy? Bom, ele vai continuar sendo o cara que vai lutar pela liberdade, trazendo paz e liberdade para todo mundo que ele ama. Esse embate vai ser épico. Estamos apenas começando a ver o poder do Deus Sol Nika em ação. E a batalha contra o Dark Nika promete mexer com tudo. Mas galera, o mais insano de tudo isso é que Barba Negra e o Deus Sol Nika são na real praticamente a mesma pessoa. Ou pelo menos têm uma conexão tão profunda que é de deixar qualquer um de cabelo em pé. A teoria mais insana que tá rolando é que Barba Negra é um descendente direto de Sangadnica. E cá entre nós isso explica muita coisa. O poder dele, a busca incessante por força, tudo se encaixa. Mas calma, que a coisa só vai ficar mais maluca. Lá no século perdido, aquele período sombrio de One Piece, os descendentes de Sangadnica dominavam o reino antigo, o lugar mais misterioso e cheio de segredos desse mundo. O que se sabe é que nesse reino rolava um nível de tecnologia avançada que, se Barba Negra for realmente descendente de Sangadnica, ele deve ter herdado alguma coisa disso. E aí, bang! Aí entra a explicação para o motivo dele conseguir consumir 2 Akuma no Mi ao mesmo tempo. Algo que ninguém mais consegue fazer. Barba Negra não é só um pirata qualquer. Ele está usando tecnologias e truques que ninguém sequer imagina. E eu sei, vocês estão aí pensando, mas como diabos ele consegue? A resposta é simples, meus amigos. Tecnologia do Reino Antigo. Ele não come as frutas do diabo da maneira normal, tipo Luffy ou qualquer outro. Não, Barba Negra faz o impossível. Ele está quebrando todas as regras. Ele usa algum tipo de artefato antigo, alguma parada que já foi perdida ao longo do tempo. E isso permite que ele controle o poder de 2 frutas malvadas. Isso não é só uma questão de sorte ou acaso, não. Isso é uma habilidade secreta, uma tecnologia esquecida que está na raiz do seu poder. Agora, se você pensar, Luffy é o novo Deus Sol Nika, o libertador, aquele que vai trazer a liberdade para os oprimidos e dar paz ao mundo. E se ele é o salvador, quem é o oposto disso? Barba Negra, claro. Ele é a escuridão, o destruidor, a sombra que está pronta para engolir tudo. Como o sol e a lua,
Eles são forças opostas e a batalha entre eles será épica, meus amigos. A guerra é que vai determinar o futuro de One Piece. E não para por aí. Quando o Barba Negra matou o Barba Branca, ele não só destruiu o maior pirata de todos os tempos, ele pegou a Gura Gura no Mi, uma das Akuma no Mi mais poderosas de todos os tempos. E a única explicação para ele conseguir isso sem morrer é que ele não comeu a fruta da maneira convencional. Não, galera, ele provavelmente usou algum tipo de tecnologia secreta ou artefato perdido para absorver o poder da fruta do diabo sem as consequências mortais. Ele está se aproveitando de algo que ninguém mais sabe e isso é o que o torna um perigo real. Agora prestem atenção, todo mundo já sabe que é impossível comer duas Akuma no Mi. Qualquer um que tente morre instantaneamente, certo? Mas Barba Negra não morreu. Como ele fez isso? Ele deve ter algum truque, não é só uma questão de força física ou sorte não. Ele deve ter algum tipo de artefato que absorve o poder das Akuma no Mi. Algo que ele está carregando com ele, seja em um objeto mágico ou arma. Ele pode até ter algo que nunca mostramos em One Piece, algo tão profundo e oculto que Oda ainda nem quis revelar. Barba Negra está no caminho de se tornar o pirata mais poderoso de todos os tempos, roubando o poder das Akuma no Mi, manipulando as tecnologias antigas e com uma sede insaciável por destruição. Ele está se preparando para o confronto final com Luffy, o deus Sol Nika, e essa batalha será o clímax absoluto de One Piece. A questão é, quem vai dominar esse mundo, o Salvador ou o Destruidor? E aí, meu amigo? Se prepare, porque a guerra está chegando, e vai ser explosiva. Então, galera, agora a gente entende como Barba Negra conseguiu essa façanha de consumir duas Akuma no Mi. Ele não fez isso de qualquer jeito, não. Com a ajuda de tecnologias antigas e segredos que poucos conhecem, Barba Negra está se tornando uma ameaça ainda mais poderosa do que imaginávamos. E com tudo isso, fica a pergunta no ar. Será que Blackbeard tem realmente uma conexão com o poder do deus Sol Nika? Ou será ele o próprio Dark Nika, a personificação da destruição? Mas e aí, pessoal, o que vocês acham? Barba Negra está mais perto de se tornar o maior vilão da história ou ele tem um papel mais complexo nessa guerra entre o bem e o mal? Deixa aqui nos comentários a sua teoria e a sua opinião sobre essa conexão entre os dois. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. E quero agradecer demais a cada um de vocês que tem acompanhado o canal. O apoio de vocês é o que me motiva a continuar trazendo conteúdos cada vez mais insanos para esse espaço. Muito obrigado mesmo. Então, galera, lembrem-se, sejam sempre cuidadosos, Deus abençoe a todos vocês e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Até lá e fiquem ligados, porque vem muito mais conteúdo por aí.